Agora, quem não tem esperança no Brasil é o trabalhador, né? O desemprego começou a aumentar, né? E você sabe que uma das maiores forças, né, indústrias que empregam é a automobilística. Isso é isso. Aliás, Lula vem do sindicalismo, né, das empresas automobilísticas de São Bernardo do Campo, do ABC. Agora, neste exato momento, as fabricantes brasileiras de veículos interromperam a produção de novos modelos por falta de consumidores. A partir de hoje, a General Motors, Hyundai e Stellantis, que é dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, vão suspender linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários. A desaceleração da atividade econômica, a inflação alta e juros elevados estão frustrando as expectativas do setor e levando empresas a ajustarem os planos de produção. E esse quadro pode se prolongar até 2024. Aliás, a melhora no fornecimento global de componentes ajudou as fabricantes de veículos a recomporem os estoques. No auge da pandemia, por exemplo, esses itens caíram para volumes próximos a 10 dias de venda. Ou seja, você manda os carros para vender 10 dias, né? No fim do mês, agora, havia mais de 187 mil carros nos pátios das montadoras e das concessionárias, suficientes para 40 dias de venda, né, que é acima da média normal. Nesse cenário, a ideia é evitar um grande acúmulo de estoque, algo que pressionaria para baixo os preços dos automóveis. Ricardo Rosso, férias coletiva é o prenúncio da demissão, não é? Exato. É o prenúncio da demissão. A gente já tinha, na pandemia, uma crise de microchips global que atrasou, que criou um problema imenso, jogou o preço dos automóveis novos lá para cima, fez as montadoras diminuírem o tempo de estoque, que ficou em 10 dias. Passado esse momento tenso pós-pandêmico, nós não podemos esquecer que estamos tendo movimentos internacionais que podem prenunciar uma crise bancária. Então, nesse movimento das montadoras, você também não descarta, meu amigo Pavinato, essa questão internacional que está acontecendo. Nós tivemos 3 grandes bancos, agora o Credit Suisse, na beirada de quebrar. O Credit Suisse foi salvo, inclusive com interferência do governo suíço, mas a compra dele por um outro grande banco suíço. Então, as montadoras, nesse momento, onde a gente está tendo um decréscimo na venda de automóveis novos, estão fazendo um movimento para poder diminuir os seus gastos, dando férias coletivas aos seus funcionários e se organizando melhor. Certamente é um prenúncio de uma possível crise que se avizinha aí. Quem estava certo era a Ivete Sangalo, né, Capês? Quer andar de carro velho, amor? Que venha. Então, esse é um problema que você colocou, Thiago, e o Ricardo foi muito feliz. Nós temos que analisar o cenário internacional. Os Estados Unidos da América, a maior economia do mundo, acumulou agora um déficit de 33,6 trilhões de dólares. Somente já nesse ano, 6,8 trilhões de dólares. É 130% do PIB daquele país. Hoje, a Arábia Saudita está agora rompendo um acordo que fez em 1970 com os Estados Unidos de vender petróleo somente por dólar, em troca de dólar. E os BRICS estão trazendo agora Arábia Saudita, Irã, Nigéria, México ali ao lado dos Estados Unidos para tentar criar uma moeda e evitar o dólar. O dólar está caindo, está afundando. Na Finlândia, por força da guerra da Ucrânia, a inflação já está batendo 20%. O gás triplicou, as fontes de energia da Alemanha, que depende fundamentalmente disso, também triplicou. Qual é o cenário que nós estamos vendo? É um cenário de recessão. A quebra dos bancos já é um anúncio. O Credit Suisse foi comprado por outro banco, como disse o Ricardo Rosso, o UBS. As ações do UBS já despencaram, só de ter feito esse socorro ao Credit Suisse. 2 grandes bancos, dos maiores bancos norte-americanos, Silicon Valley e um outro banco que eu não lembro o nome agora, quebraram. Então, nós temos que agora nos preparar para um cenário. E por que estamos dizendo tudo isso? O cenário exige contenção.
moderação nos gastos, para que você não carregar muito na carga tributária, quebrar a empresa e gerar desemprego. Nós temos que discutir com responsabilidade a desoneração da folha de pagamento. É melhor estar com uma folha menos onerada, mas ter um emprego, do que estar desempregado. Evitar as despesas que sejam absolutamente desnecessárias ou voluptuárias, excessivas. O Bolsa Família é importante, a R$ 670 é importante. Agora, existem uma série de outras despesas, estamos vendo aqui um desperdício com emendas parlamentares, são importantes, mas não são a prioridade número 1. Ou o governo cria juízo, incentiva as privatizações, diminui o tamanho do Estado, ele vai quebrar o país. Acha, e isso Felipe, é uma exceção. Você acha, Felipe, que o Estado pode quebrar? Ou você acha que tem algum acerto nessa movimentação do PT? Pavinato, vamos por parte, né? Primeiro, o seguinte, primeiro que a indústria automobilística no Brasil, ela vem em franca decadência desde o início do governo Bolsonaro, né? Primeiro porque foi o Bolsonaro que tirou os subsídios da indústria automobilística. E eu acho que nesse caso concreto, o Bolsonaro fez certo, né? Era um absurdo você colocar bilhões numa indústria automobilística para não ter transferência de tecnologia para o Brasil. A indústria no Brasil automobilística sempre foi muito ultrapassada. A maioria dos carros no Brasil, por exemplo, eram importados de fora do Brasil, do México, da Argentina, onde tinham fábricas muito mais avançadas tecnologicamente, né? No Brasil, no caso da GM, que fechou a fábrica, por exemplo, era uma mera montadora. Você acha que não tem retorno esse fechamento? E tem um ponto concreto também. Está vendo aqui, de forma concreta, o que é o aumento de juros levantado pelo Banco Central, né? O aumento de juros levantado pelo Banco Central gera exatamente isso. Antigamente, quase 70% das pessoas que compravam o carro a prazo, não é? Com os juros elevados que o Banco Central implementou no Brasil, sem observar a necessidade de buscar desenvolvimento econômico, o que gerou foi exatamente isso. As pessoas deixam de comprar porque o juros está alto, não é? Então, ou seja, o governo Lula também não deu nenhum tipo de alternativa para mudar essa realidade. Então, a gente está vendo dois governos que, na minha opinião, são duas faces da mesma moeda, tendo atitude completamente equivocada um em relação ao outro. Você acha, Bissoli, que são duas faces da mesma moeda? Lula e Bolsonaro? Não sei se são duas faces da mesma moeda, mas eu acho que o problema de carro ele é mais amplo do que parece. O Felipe começou numa linha aqui que eu concordo em boa parte que ele trouxe, a questão dos excessivos incentivos que o governo Dilma trouxe para o setor automobilístico e que foi um dos grandes responsáveis pelo colapso da economia do país, dentre outros, que foram dados excessivas desonerações, mas também juntam outros fatores. E aí, essa questão de férias coletivas não é à toa. É uma crítica, sim, ao regime trabalhista hoje do país. Hoje você não tem a flexibilidade necessária para conseguir fazer uma escala de trabalho que possibilite as empresas continuarem otimizando suas produções. Tivemos reforma trabalhista, teve avanço, mas talvez não o suficiente ainda, principalmente para operários de indústria. E você tem aí um governo que fica ameaçando a todo momento rever. Aliás, já reviu o teto de gastos, que o governo Temer conseguiu avançar. Já reviu a questão das estatais, que foi a lei para não nomeação dos estatais. O último grande ponto do governo Temer que talvez falta ser revisto é a questão da reforma trabalhista, que a todo momento fica sendo ameaçada. Ou seja, a desoneração de folha de pagamento também ajuda. E por que eu digo isso? Porque somando ao que o Felipe já falou, da questão da desoneração que deixou de existir para o setor automobilístico, com a guerra da Rússia na Ucrânia, nós passamos a ter um aumento de preço em relação a uma série de itens que vão na composição dos veículos. Não tinha, faltava, hoje está sobrando, mas a que preço? Se antes custava 1, hoje custa 1,5, alguns custam até 2. Quem estava acostumado a trocar de carro, pagando uma diferença de 5, 10, 15 mil reais do seu carro seminovo por um carro novo, conseguia fazer essa troca, ou com 13º, dependendo do salário que recebe, ou fazendo um carnezinho, pagando parcela, ou tinham até aqueles que faziam por meio de consórcio, que era uma modalidade muito utilizada. O que acontece agora? Se alguém já tentou de trocar de carro nos últimos meses, percebeu que você não pega seu carro e põe mais 10, 15 mil reais e compra um novo. Você tem que pôr hoje mais 30, 40, 50 mil reais para comprar um carro popular que parte de 80, 90 mil reais. Não estou falando um carro de luxo, não. Essa crise é inevitável. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que você tem um aumento real do preço dos veículos, atrelado a uma série de questões internacionais e a uma política nacional que nos desonera a folha de pagamento e o custo da indústria que não consegue compensar. O carro vai ficar cada vez mais caro, as pessoas vão comprar cada vez menos. É um beco sem saída, porque o governo
não dá condição para o juro baixar, também não dá perspectiva de que a coisa vai melhorar. É uma questão de Bíblia, sabia? O cidadão precisa conseguir fazer a Bíblia, que é aquele carnê dele, com juros baixos. Aí ele vai lá, faz um carnê de 42 vezes, 36 vezes. E hoje, hoje já é dia 20, hoje é dia 20 de março. Sim. 20 de março, 80 dias, né? 80 dias. Daqui a pouquinho, o governo ele vai chegar em 100 dias de governo, né? 100 dias de governo sem realização. Só uma observação em relação aos juros. Essa semana tem reunião do Copom marcado lá no Banco Central. Cadê a política fiscal que é ser apresentada, o arcabouço, para dar a garantia que o Copom possa baixar juros? E pode acreditar que o Copom não vai baixar os juros. A gente vai falar sobre isso. O Fed, inclusive, vai aumentar um pouquinho. Exatamente. Olha, vai chegar 100 dias, não vai ter acontecido nada.